Ajudar. Quem não tem esse desejo no coração? E quantas vezes você tentou ajudar e a ajuda não funcionou? Essa é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo, porque tantas vezes a ajuda fracassa, porque tantas vezes ela gera rompimento de relações ao invés de reconciliação. Um dia me deparei com esse livro, Ordens da Ajuda, durante o treinamento para formação em constelação familiar. E Bert Hellinger, logo no início, fala que a ajuda é uma arte, e como arte ela pode ser aprendida. E que a ajuda, que realmente ajuda, ela exige de nós ordem, uma postura adequada. Uma ajuda fora da postura adequada, ela gera desordem. E as desordens da ajuda geram sintomas. E esses sintomas podem ser os mais variados, desde rompimento de relações, doenças, fracassos financeiros, entre outros. A primeira ordem da ajuda seria, diante de um pedido de ajuda, eu dar o que eu tenho e o outro tomar de mim o que ele precisa e não o que ele quer. E a desordem seria eu querer dar para o outro o que eu não tenho e o outro querer tomar de mim o que ele não precisa. Muitas vezes a gente tenta dar o que não tem. E com isso a gente faz grandes sacrifícios. E isso vai gerando em nós uma mágoa, uma exigência, uma cobrança, uma necessidade de reconhecimento do outro. E quando eu ajudo fora dessa postura, eu estou olhando para o outro como se ele fosse menor do que eu, como se ele fosse um coitado, como se ele fosse um necessitado, E com isso, a gente olha para o outro como se ele fosse uma criança, como se eu fosse maior. E a grande arte da ajuda é a ajuda humilde. Humildade vem de humus. Humus vem de terra. A terra nos iguala. Então eu sou igual ao outro. Eu só estou numa circunstância diferente do outro. Num outro momento evolutivo. Talvez eu tenha um pouco mais de recursos do que o outro, Recursos físicos, emocionais, intelectuais, espirituais, financeiros, E aí eu posso estar ajudando o outro, E o Bert fala também que a ajuda ela tem que ser sistêmica. Eu tenho que olhar para o outro dentro de um contexto. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe, Todos nós fomos crianças. Esse pai e essa mãe, eles são pessoas comuns, humanas. Eles também cometeram falhas. Eles também não conseguiram dar tudo que a gente precisava. E agora eu, como adulto, vou atrás do que faltou e não fico naquela posição de vítima, Outra dificuldade que nós temos durante a ajuda é de respeitar as circunstâncias, E essas circunstâncias, elas podem ser internas e externas, Elas podem ser tanto do ambiente, do ambiente econômico, as circunstâncias externas físicas, como circunstâncias internas, emocionais, psíquicas da pessoa. Então, quando eu lamento o destino de alguém, quando eu acho que ela sofre demais e que ela não vai dar conta, eu fico querendo ficar num lugar muito grande. E isso tira a dignidade do ajudado e faz o ajudante ficar muito arrogante, E o Brecht ainda fala que a gente tem que olhar para a meta-ajuda, para o meta-sistema, porque nós estamos todos conectados. Existe uma grande consciência, uma grande força que tudo governa, que tudo vê, que tudo organiza. E muitas vezes durante um processo de ajuda, eu posso estar impedindo aquela pessoa de estar enfrentando uma situação que vai levar ela para um outro lugar. E eu vou fazer com que ela se perca nesse processo. Então, muitas profissões são de ajuda.
médico, advogado, terapeuta, professor, juiz, psicólogo, assistente social. E são profissões que exigem da gente uma postura difícil, que é a postura de ajudar no nosso lugar. Olhe para como tem sido a sua postura ao desejar ajudar alguém que você ama muito. Você tem olhado para ela como uma necessitada? Você tem querendo salvar ela daquela circunstância que às vezes não tem como você superar, né? Você olha para ela como se o destino dela fosse muito pesado e ela não fosse dar conta. Tudo isso vai fazer com que a ajuda fracasse, com que a ajuda não funcione e que as relações se rompam e que tantos outros sintomas surjam durante esse processo. Vamos pensar com carinho. Qual tem sido a minha postura diante do outro, nesse meu desejo de ajudar o outro?